Oi, pessoal. Hoje, na aula de hoje, eu vou fazer uma mágica. Quem gosta de mágica aí? Pois bem, eu vou transformar esse square aqui, facinho de fazer, rápido. Vou pegar esse square e vou transformar em uma bolsa. Quem duvida? Pois bem, se você duvida, então vamos lá que eu vou dizer como é que eu faço essa mágica. Para fazer essa bolsa, eu vou usar aqui, ó, a agulha número 3, a tesoura. Esse fio aqui, ó, é o fio amigurumi. Tô usando as coisas que eu tenho em casa, tá? Esse outro também é amigurumi, nessa cor. Esse aqui é a cor é off-white. E esse aqui é um rosinha, que eu não sei bem o nome. Vou usar esses dois. Vou usar o fio Anne, só que em 2 cabos. Esse amarelo, esse aqui é o amarelo canarinho. Canarinho, alguma coisa assim. E vou usar também esse marrom, que também é fio Anne. E vou usar também com 2 cabos, tá? Então, vou começar aqui, ó. Por esse miolinho aqui, que é um círculo mágico, tá? E vou usar esse fio aqui. Pra começar aqui com o círculo mágico, tá bom? Então, eu vou pegar, ó. Vou pegar aqui o fio para fazer o círculo mágico. Faço um círculo mesmo aqui, ó. Põe a agulha dentro do círculo e puxo o fio aqui para dentro. Aqui eu subo 3 correntinhas, ó. 2, 3. Só que eu vou fazer um ponto alto e uma correntinha de separação. Então, aqui eu fiz a altura de um ponto alto e vou fazer uma correntinha de separação. E agora, eu vou colocar aqui um ponto alto, uma correntinha de separação, mais um ponto alto. E olha, que aqui dentro eu vou colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou colocar 12 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Já fiz aqui 3. Ó, fiz aqui os 3 pontos altos, correntinha de separação, mais um ponto alto, correntinha de separação, mais um ponto alto. E vou fazer assim, ó, até eu completar os 12 pontos. Os 12 já contando com esse aqui, tá? Com essa correntinha que a gente fez. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, vou continuar fazendo até completar os 12 pontos, tá? Completei aqui os 12 pontos. Agora, eu seguro aqui, ó, e puxo esse fio do anel mágico, tá? Aí, eu vou puxando para ele ir diminuindo. Aí, puxo mais para esse buraquinho ficar bem pequeno, tá? Ó. Aí, ele fica assim, ó, bem pequenininho. Agora, eu vou encerrar essa carreira e vou mudar de cor para esse off-white, tá? Então, eu venho aqui, ó. Conto aqui, ó, as 3 correntinhas que a gente fez, como o primeiro ponto alto, eu venho aqui, puxo aqui, ó, fechando ela. Aliás, eu acabei esquecendo de colocar a correntinha, né, de separação, ó. Fechei aqui o ponto alto, uma correntinha de separação. Agora sim, conto 1, 2, 3, na terceira correntinha, eu fecho o ponto, faço uma correntinha pra gente fazer o acabamento e fico assim, ó, 12 pontos altos, igualzinho esse que tá aqui, tá? Agora, eu venho aqui, corto. Isso. E deixo aqui atrás, para depois a gente fazer o acabamento, tá? Agora, eu venho com o fio, esse branquinho, branco não, off-white, tá? Tô puxando aqui, ó, a parte de dentro, ó. Tá vendo? Puxei do miolinho dele. Agora, aqui eu venho, ó. Vou fazer aqui uma correntinha inicial, nozinho inicial, tá? Deixa ele aqui. E venho aqui, ó.
qualquer um desses lugares aqui que a gente tá vendo aqui, tá? Eu vou começar por aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui eu vou colocar 2 pontos altos, ó. 2 pontos altos separados por 2 correntinhas, tá? Então, aqui eu venho nesse aqui, dou uma laçada, ó. Deixa eu segurar ele aqui. Dou uma laçada, venho aqui nesse espacinho e vou colocar 2 pontos altos, tá? Fiz o primeiro. E aqui o segundo. 2 pontos altos. 2 correntinhas, vou pro próximo espaço, faço mais 2 pontos altos. Ó, eu já percebi que aqui, ó, 2 correntinhas, ele vai acabar ficando muito largo. Então, ó, eu volto, desmancho uma correntinha e vou colocar, em vez de 2 correntinhas, vou colocar só uma entre um conjuntinho e outro, tá? Aqui eu faço 2 pontos altos, uma correntinha de separação, vou pro próximo espaço. 2 pontos altos, uma correntinha de separação, vou pro próximo, aqui. 1 e 2. 2 pontos altos, tá? Uma correntinha de separação, vou pro próximo espaço. 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. E vou continuar fazendo, ó, 2 pontos altos dentro de cada um desses espaços, assim, ó, até chegar aqui. Chegando aqui, ó, a gente termina essa carreira e muda de cor novamente, tá? Aí eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui, ó, no final, tá vendo? Ó, se você colocar um em cima da outra, a gente vai ver que vai ficar igualzinho, tá? Então, aqui eu vou encerrar essa carreira do mesmo jeitinho que eu encerrei a anterior, tá? Eu venho aqui, ó, nesse último pontinho, nessas 2 laçadinhas aqui, puxo o fio, faço um ponto baixíssimo e depois faço uma correntinha, aperto aqui e corto o fio, tá? Pra gente começar com o fio amarelo, que eu corto, ó, aperto aqui, pra ficar bem justinho. E esse fio aqui, a gente põe pra trás e depois a gente vai arrematar junto com todos esses outros, tá bom? Então, vou tirar essa cor daqui, pra não me atrapalhar, e vou puxar agora o amarelo. O fio Anne com 2 cabos, tá bom? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou fazer o nozinho inicial, ó. Isso. Fiz o nozinho inicial. E agora eu vou fazer, ó, tá vendo? 3 pontos altos com uma correntinha de separação, ó. 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha em volta dele todo, tá? Então, eu vou começar bem aqui. Qualquer lugar a gente pode começar, tá? Isso não vai fazer diferença. Então, ó, prendo aqui, pra ele não ficar atrapalhando a gente, isso. Fiz a laçadinha e venho aqui, ó. E vou fazer 3 pontos altos. Fiz 1, 2 e 3. Agora, eu faço uma correntinha de separação e venho no próximo espaço. E faço mais 1, 2 e 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Deixa eu puxar o fio. Isso. Aqui eu tô fazendo assim, ó. Eu puxei uma perninha daqui de dentro e a outra de fora, tá? Tô usando a de fora e a de dentro, para poder usar as 2 pernas, tá vendo? Os 2 cabos aqui, eu puxo um de fora e um de dentro,
certo? Vamos lá. Aqui, ó, venho no próximo espaço e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha, no próximo espaço, eu faço mais 3 pontos altos. Peraí que aqui escapou um. Vamos fazer de novo, para ficar bem bonito e bem feito, tá? Olha só. Aqui eu faço isso, agora vieram os 2 cabos. 2 e 3 pontos altos. Uma correntinha e vou fazendo assim, ó, em cada um desses espaços, tá? Vou fazendo esse conjuntinho de 3 pontos altos, ok? Terminei aqui, ó. Tá vendo que fica igualzinho? Agora, a gente vai repetir essa carreira que a gente fez aqui. A gente vai repetir na próxima com uma diferença. Na próxima, a gente vai fazer 4 pontos altos, tá? E continua com uma correntinha, 4 pontos altos. Essa aqui a gente fez com 3, né? Que é essa aqui, ó. 3 pontos altos. Essa próxima, dentro de cada espaço desse, a gente vai colocar 4 pontos altos, tá? Agora, aqui vai uma dica. Pra gente começar a próxima carreira, a gente não vai pegar aqui e fechar. Vamos fazer o seguinte, ó. Em vez de a gente fazer uma correntinha e fechar aqui, a gente vai fazer dessa forma, ó. Vamos fazer um ponto baixo, bem aqui, ó. Aqui a gente puxa e a gente faz um ponto baixo. Criou-se aqui um espaço, não foi? Ó. Então, aqui a gente vem e faz assim. Pega a agulha do jeito que tá aqui, volta aqui dentro e faz mais um ponto baixo, ó. E sobe agora 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto, tá? E aqui dentro a gente põe mais 3 pontos altos para formar os 4 pontos altos, tá? Aqui, opa, escapou um aqui de novo, ó. Vamos lá, mais um. Aqui são 3 pontos, mais um. Aqui, os 4 pontos altos, tá vendo? Já contando com isso aqui, ó. Se a gente tivesse fechado aqui com uma correntinha, a gente ia ter que ir caminhando até chegar aqui para começar, né? Então, para evitar esse defeito aqui, a gente já faz direto no primeiro espaço. Agora, uma correntinha, próximo espaço, 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3 e 4. Uma correntinha, vem pro próximo espaço e faz mais 4 pontos altos. Um conjuntinho de 4 pontos altos, tá? Três e 4. Uma correntinha de separação e continua, ó. Tá vendo como ele vai ficando? Agora, a gente continua aqui, ó. 4 pontos altos, correntinha, 4 pontos altos, até chegar aqui, e aí a gente vai mudar de cor, tá? Cheguei aqui no final, ó. Tá vendo? Fica igual. Aqui no final, a gente vai encerrar igual a gente fez as carreiras anteriores, tá? Eu vou contar aqui 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu ponho a agulha, faço um ponto baixíssimo. E faço uma correntinha. E sobrar um tantinho pra gente fazer o acabamento depois, tá? Aqui eu corto, aperto aqui, ó, puxo um pouquinho, passo esse fio pra trás. Agora, vamos mudar de cor, tá?
Deixa eu puxar aqui o rosa de novo. Ó, voltei pro rosa. Pro fio amigurumi, tá? E vou fazer da mesma forma que a gente fez nas carreiras anteriores, tá? Vou fazer aqui, ó, um nozinho, aquele nozinho inicial, tá? Isso. Puxar aqui um pouco. Aqui, ó. Agora, eu vou começar com 3 pontos altos, uma correntinha. Aqui, para formar uma das quinas e virar um quadrado, aí a gente faz 3 pontos. E aqui dentro, a gente põe duas correntinhas, tá? 3 pontos, uma correntinha, 3 pontos. Só nessas quinas, ó, é que a gente vai pôr 2 correntinhas. O restante é tudo uma correntinha, tá? Então, eu vou começar em qualquer lugar, vou começar aqui. Nesse espaço aqui, tá? Aqui eu vou pôr uma, aqui uma, ou melhor, 1, 2 e 3 pontos altos, certo? E esse fiozinho a gente arremata depois aqui pra trás. Vou começar aqui fazendo esses 2 conjuntinhos de 3 pontos altos com 2 correntinhas, tá? Então, aqui eu fiz os 3 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Ó. 3 pontos altos, certo? Aqui eu fiz 2 conjuntinhos de 3 pontos altos, que a gente chama de leque. Aqui eu faço uma correntinha e venho pro próximo espaço. E aqui eu faço 3 pontos altos. 3. Uma correntinha e venho pro próximo espaço, que é esse aqui. E aqui eu faço 1, 2 e 3 pontos altos. Olha só. Então, aqui eu fiz, ó, esse conjuntinho, depois fiz esse e esse. Agora, o próximo vai ser outro desse aqui, ó. Tá vendo aqui? Que são 2 conjuntinhos sozinhos e aqui os 2 juntinhos, certo? Então, aqui eu faço uma correntinha e já venho pro próximo espaço. E aqui eu faço 1, 2, 3 pontos altos. Peraí que aqui deu errado. Agora sim. 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo espaço, tá? Pra formar um leque, ok? Deixa eu puxar mais fio aqui. Isso. Fiz um. Agora, o segundo e o terceiro. Uma correntinha e aqui no próximo espaço, um conjuntinho de 3 pontos. 3. Uma correntinha. No próximo espaço, mais um conjuntinho de 3 pontos altos. Ó, aqui nós fizemos o leque, que nós temos 2 conjuntinhos, igual aqui, ó. 2. E agora, vamos aqui fazer o quê? Aqui a gente faz mais um leque, certo? Aqui, ó. 1, 2 e 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço, tá? 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação e a gente continua, ó, como vai ficando. Aqui ficou um quadradinho numa ponta, um leque na outra ponta,
outro leque na outra ponta. Aqui a gente vai fazer, ó, 2 conjuntinhos sozinhos e aqui um leque. E aqui 2 conjuntinhos e a gente encerra aqui, ó, como tá nesse, tá vendo? Daí a gente encerra e já troca de cor pro marrom, tá? Terminei aqui, ó, fiz o último conjuntinho e vamos encerrar essa carreira do mesmo jeito que a gente encerrou a anterior, tá? Fiz aqui a correntinha de separação, venho aqui, ó, nesse último ponto, que é essa duplinha, são essas 2 correntinhas, puxo o fio, faço aqui meio ponto, ou melhor, um ponto baixíssimo, e faço aqui uma correntinha. Agora eu corto e puxo aqui para ele ficar bem firme, tá? E esse fio, a gente passa ele aqui para trás e depois a gente vai arrematar, igual esses outros aqui, tá bom? Agora, ó, chegamos aqui, não foi? Ó, agora a gente vai pegar o fio marrom e continuar fazendo um conjuntinho de fio marrom, do fio marrom, em cada um desses espaços. E aqui a gente continua fazendo leque, certo? Aqui um conjuntinho de 3 pontos, aqui e aqui também, e aqui um leque, tá bom? Então, eu vou tirar aqui o fio rosa e vou puxar o fio marrom, que é o fio fio Anne, que eu vou usar com 2 cabos, tá bom? Vamos começar aqui com aquele nozinho inicial, tá bom? Pego aqui e puxo os 2 fios para fazer o nozinho, tá? Eu vou começar dessa quina aqui, tá? Então, eu venho aqui, ó, dou uma laçada e venho nessa quina e vou fazendo, ó, aqui um ponto alto, só que a gente tem que fazer 3, né, ó? 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, tá? 1, 2 e 3. 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, vamos fazer mais 3 pontos altos, tá? 1, 2 e 3. Uma correntinha no próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E vai seguindo assim, ó. 3, 3, 3 e volta pro leque. Fizemos 2, uma correntinha de separação, mais 3 pontos altos aqui. 2 e 3, uma correntinha. O próximo espaço já é a quina, tá? E aqui a gente vai repetir esses 2 bloquinhos de 3 pontos altos com 2 correntinhas de separação, tá bom? Então, aqui já fizemos 1, 2 e 3, 2 correntinhas, laça o fio, vem no mesmo espaço, ó. E vamos fazer 1, 2 e 3 pontos altos, ok? Uma correntinha e vamos continuar aqui, ó, fazendo os conjuntinhos de 3 pontos altos. Os bloquinhos, tá? 3 pontos altos, correntinha de separação, olha aqui. E vamos continuar fazendo, ó, um bloquinho de 3 pontos altos aqui, outro aqui. Aqui a gente faz o leque, que são
2 blocos de 3 pontos altos. E vamos continuar fazendo assim até chegar aqui, tá? Cheguei aqui, ó. Fiz o último bloquinho. Se eu colocar aqui em cima, ele continua do mesmo tamanho, né? Agora, esse fechamento aqui, a gente vai fazer diferente, tá? Veja só. Os anteriores, eu fiz o fechamento assim, não foi? Fiz uma correntinha e peguei aqui, fechei com ponto baixíssimo, né? Fechei dessa forma. Acontece que, se eu fechar dessa forma, eu vou ter que caminhar até aqui para começar, entendeu? Para começar aqui nessa quina, ó. Aí eu vou ter que ir caminhando aqui por dentro. E eu acho que fica feio. Então, o que que eu faço? Em vez de eu fazer uma correntinha aqui, eu venho aqui, ó, faço um ponto baixo. Pego aqui, puxo o fio e dou uma laçada fechando o ponto baixo. E aqui já fica o espaço que a gente precisa para começar com um bloquinho desse, ó. Que a gente vai fazer mais uma carreira, né? Do marrom. Então, aqui, ó, fechei com ponto baixo, volto aqui no mesmo espaço, puxo o fio, faço um ponto baixo. Aqui eu subo 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E agora, eu completo dentro do mesmo espaço, faço mais 2 pontos altos. E faço um bloquinho, ó. Um bloquinho igual a esses outros. Agora, eu faço uma correntinha, venho para esse espaço, onde a gente vai fazer 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui, 1, 2, 3. Separados por 2 correntinhas. Volto no mesmo espaço e faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. Aqui, fiz aqui 2 e vamos fazer mais um, o terceiro. Ó, tá vendo como fica? Tá aqui a nossa quina e aqui eu continuo uma correntinha de separação e um bloquinho de 3 pontos altos dentro de cada um desses espaços, tá? Uma correntinha, ó, cada um desses espaços eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Igualzinho tá aqui, ó. Aí eu vou e faço, ó, um bloquinho de 3 pontos altos aqui dentro, uma correntinha, outro bloquinho aqui, uma correntinha, outro bloquinho aqui, uma correntinha e aqui dentro 2 blocos separados por 2 pontos, ok? Vamos fazer isso até chegar aqui, onde a gente encerra o nosso square, tá? Só são 2 carreiras, tá? Do fio marrom. Eu volto bem aqui com vocês pra gente encerrar. Cheguei aqui no fim, ó. Já fiz aqui uma correntinha de separação e vou encerrar. Aqui eu conto 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui e puxo ponto baixíssimo, faço uma correntinha e corto aqui, ó. Agora eu dou uma puxadinha pra ficar bem firme. E olha aqui, igualzinho, tá vendo? Nós vamos precisar de 2 desses. Então, eu já tinha um pronto, fiz esse com vocês, tá? E agora a gente vai costurar essas 2 para formar a nossa bolsa. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse é o avesso, esse é o avesso, com esse aqui, e vou costurar aqui essas bordas e depois fazer o acabamento. Mas antes disso, eu vou fazer, ó, todos os nozinhos nesses aqui, ó. Vou fazer um com vocês e aí vocês seguem fazendo o restante, tá? Esses 2 fios rosa aqui, ó, foi um do início e outro do final dessa carreira, eu só vou dar 2 nozinhos aqui, ó. Esse primeiro nó a gente não aperta muito, para não esticar, tá? O ponto. O segundo, aí a gente aperta bem, tá? Depois, é só cortar aqui que ele não vai desmanchar, certo?
Esse aqui do meio, a gente vai puxando ele, escondendo aqui por trás desses outros pontos, tá? Dessa forma. Se você quiser, pode usar aqui uma agulha de tapeceiro, ou pode usar uma agulha mais fina. Eu tô usando a mesma agulha, tá? Aí, vocês veem o que é que fica mais fácil para vocês. Aí, vou puxando aqui, entre esses outros pontos, ó. Tá vendo aqui por baixo? Mais um aqui. Isso. Puxo pra cá. Isso. Depois, é só a gente cortar, porque já escondemos o bastante, né? Já foi suficiente. Esses dois aqui, rosinha, ó, eu vou puxar esse fio pra cá, isso. Aí, o que eu faço? Pego um deles e escondo aqui, ó. Somente um fio, tá? Puxo aqui por baixo. Aí, vocês veem que eles ficaram separados, né? Agora, eu dou um nozinho, ó. Dou um nozinho, não aperto muito. O segundo nozinho, aí, eu aperto bem. Pra não correr o risco dele desmanchar, tá? Agora, é só cortar. E vamos fazer isso em todos os outros fios que a gente deixou aqui pra trás, tá? Fiz aqui os acabamentos, escondi bem os nós, igual esse aqui. E agora, vamos costurar, ó. A gente vai acertar ele direitinho aqui, ó. Esse com esse aqui direitinho. Vamos escolher o lado que vai ficar pra frente, porque o ponto que a gente vai fazer fechando aqui, ele tem que ficar do lado direito, tá? Então, eu escolhi aqui esse lado. Venho aqui, ó, com o fio marrom, ó, deixo um pedaço aqui pra gente ir escondendo. E começo bem aqui, ó, bem no meio desses dois, dessas duas quinas. Aí, aqui, eu já faço um ponto baixo, tá? Aí, vou pegando aqui, ó, essas duas laçadinhas de um lado e as duas laçadinhas do outro lado, ó. Deixo esse fio aqui, que é pra gente já ir escondendo. Puxo aqui o fio e faço um ponto baixo. Tá dando pra entender aí direitinho? Ó, deixa eu fazer novamente pra vocês, pra não ficar dúvida, tá? Ó, chego aqui, nessas duas, nos encontrinhos aqui, ó, tá vendo? Dois aqui. Ponho a agulha bem aqui dentro. Deixo um fio aqui pra gente arrematar. E já puxo aqui o fio, ó. Opa, escapou, ó. Puxo aqui e faço um ponto baixo. Agora, em cada um desses pontinhos aqui, a gente vai fazer um ponto baixo, tá? Então, vamos aqui no primeiro, pegando essas duas alcinhas. E do outro lado, ó, deixa eu mostrar direitinho aqui. Tá vendo que desse outro lado também tem duas alcinhas, ó. Aqui, ó, tá vendo? Duas alcinhas desse lado e duas alcinhas do outro. Esse fio, a gente já vai começar a esconder, então, vamos colocar ele aqui, tá? Aqui, a gente puxa o fio da agulha, tá? Ó, e aqui, a gente fecha o ponto baixo. Vamos pro próximo, aqui, duas alcinhas desse lado, com duas alcinhas do outro lado, ó. Tá vendo que aqui a gente tá no segundo ponto, né? Duas alcinhas. Vou pegar só as duas mesmo aqui. E agora, as duas alcinhas do outro lado. E o fio que a gente vai arrematar continua aqui, tá? A gente continua escondendo ele. Agora, as duas alcinhas de um lado e as duas alcinhas do outro lado. Fecho aqui com ponto baixo. As duas alcinhas desse último ponto com as duas alcinhas do outro lado. E vamos puxar o fio aqui e fazer um ponto baixo. Enquanto isso, ó, esse fio aqui já vai sendo escondido, né? Chegamos aqui naquele espaço, ó. Aqui a gente vai aqui dentro e faz
um ponto baixo, certo? Ó como vai ficando a costura. Esse é o lado direito e esse aqui, o lado avesso, tá vendo? Vamos continuar aqui. Próximo ponto, tá aqui as duas alcinhas. E do outro lado, a gente vê aqui, ó, as duas alcinhas, certo? Deixa esse fio aqui e puxa, fazendo ponto baixo. As duas alcinhas de um lado e as duas alcinhas do outro lado. Puxa, fecha o ponto baixo. As duas alcinhas desse último ponto, com as duas alcinhas, ó, para eu mostrar direitinho aqui para vocês. Com as duas alcinhas do outro ponto, ele aqui, do ponto do outro lado. E esse fio aqui no meio, tá? A gente puxa tudo pra cá, fecha o ponto baixo. Chegamos novamente nesse espaço, e aqui a gente faz um ponto baixo. E vamos continuar assim, tá? Ó, duas alcinhas desse lado, com as duas alcinhas do outro lado, ó. Esses dois fios aqui, a gente puxa e fecha aqui, ponto baixo. Duas alcinhas desse lado, com as duas alcinhas do outro lado aqui, ó. Puxa. Opa, escapou. Deixa eu tirar esses dois fios, que a gente já escondeu bastante, ó. Só sobrou esse pedacinho. Vamos pôr ele aqui pra dentro, tá? Vamos aqui, ó, as duas alcinhas de um lado, as duas alcinhas do outro lado. E fecha aqui. Aqui, a gente faz ponto baixo. Vou fazer aqui, assim, ó, até chegar aqui pra eu mostrar como é que a gente faz, tá? E, ó, fui fazendo a carreira de ponto baixo, fechando até aqui, tá? Quando chegar nessa curva, aqui, ó, nessa quina, a gente faz aqui, ó, um e mais um ponto baixo. Aqui a gente faz dois, para fazer a curvinha, entendeu? E continua aqui, ó, pega as duas laçadas desse lado, as duas laçadas do outro lado, e fecha o ponto baixo. As duas laçadas desse lado, ó, com as duas do outro lado, tá vendo? Tem duas aqui, aqui a gente puxa o fio, fecha o ponto baixo. Vem pro próximo, as duas laçadas de um lado, as duas do outro, fecha o ponto baixo. Aqui a gente faz um ponto baixo. E continua, ó, as duas laçadas desse lado, com as duas do outro lado, ó, tá vendo aqui? Tem duas alcinhas nessa e duas alcinhas nessa. Puxa aqui o fio, faz um ponto baixo. No próximo ponto, olha aqui, duas alcinhas de um lado e duas alcinhas do outro lado, ponto baixo. Duas alcinhas de um lado e as duas do outro lado, ponto baixo. Aqui no meio, ponto baixo. E a gente vai fazendo assim, ó. A gente termina aqui, chega aqui, vocês já sabem, né? A gente faz dois pontos baixos e continua até chegar aqui, tá? Quando chegar aqui, eu volto com vocês, que a gente vai fazer o acabamento aqui na abertura da bolsa, tá? Cheguei aqui, ó, costurei, olha aqui como é que fica a costura, ó. Costurei aqui, aqui fazendo dois pontos, aqui fazendo dois, terminei aqui. Aqui é a abertura da bolsa, tá? A partir daqui agora, a gente vai separar aqui e fazer a borda toda com ponto baixo, tá? A gente não vai continuar fechando aqui, não. A gente solta, ó, pega só um lado da bolsa, tá? E começa fazendo aqui, ó, um ponto baixo. E em cima de cada um desses pontos, ó, sobre cada ponto alto, a gente vai fazendo um ponto baixo, ó. Dessa forma aqui, tá vendo?
aqui mais um ponto baixo, aqui nesse espaço um ponto baixo e volta já pegando aqui, continua já pegando aqui, ó. Um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo. Tá vendo que aqui são 3 pontos altos, então nós temos 3 pontos baixos sobre ele, tá? Nesse espaço vai mais um ponto baixo. Aqui a gente continua, ó. 1, 2 e 3, certo? Ó, como vai ficando o acabamento. Aqui a gente volta, faz um ponto baixo. Continua aqui, ó. Um ponto baixo sobre cada ponto alto da base, tá? No espaço, um ponto alto, baixo, e vamos continuar, ó. Um ponto baixo aqui, mais um aqui, mais um aqui, certo? Nesse espaço, um ponto baixo, aí continua aqui, ó, 1, 2, 3, pegando aqui, ó, as 2 alcinhas, tá? 3. Chegamos aqui naquela onde a gente iniciou a costura. Então, aqui a gente faz um ponto baixo. Daqui a gente já passa para esse outro lado, fazendo um ponto baixo também. E vamos continuar, ó, um ponto baixo sobre cada ponto alto de base e um ponto baixo em cada espaço desse, tá? Assim, ó. E, ó, terminei esse outro lado e já cheguei aqui novamente. Cheguei aqui, o último ponto baixo, eu fiz aqui nesse espaço, e aqui foi o primeiro ponto baixo que a gente fez, tá? Então, eu venho aqui, puxo o fio e já faço um ponto baixo. Eu não vou fazer aquela emenda, tá? Para subir carreira, eu já vou fazer assim. Essa aqui é a carreira circular, tá? Contínua. E vou continuar fazendo ponto baixo sobre cada ponto baixo da base, ó. A gente não vai ter uma subidinha de carreira para começar, entendeu? Então, aqui a gente já continua, ó, que é ponto baixo sobre cada ponto baixo da base, ó. Dessa forma, facinho, facinho, desse jeito. Essa bolsa, ela é muito fácil de fazer. Além de fácil, ela é bem rápida. E fica muito bonita. Ó, tá vendo? Essa bolsinha aqui você pode fazer para você usar, para dar de presente, para vender, entendeu? Essas mini bags, elas estão muito em alta agora. Porque ela carrega o essencial, né? Aqui dentro você pode carregar seu celular, suas chaves, seu cartão. Cabe com facilidade. Você vai andar com o essencial, aquilo que você precisa para o momento, tá? Olha aqui como ficou a segunda carreira. Agora, eu vou continuar por aqui, ó. Tá vendo aqui os espacinhos? Um sobre cada ponto de base, um ponto baixo. Até chegar bem aqui, que eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz, tá? Cheguei aqui, ó. Foi aqui que nós começamos, né? Então, vou fazer aqui esse último ponto com vocês, ó. Este aqui. Aí, a gente encerrou a carreira, ó. São 2 carreiras aqui e 2 aqui. Só que a gente não faz aquele fechamento, a gente continua fazendo um ponto baixo sobre cada ponto baixo, ó. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Aqui não fica aquela subidinha de carreira, tá vendo? Ela vai ficar sempre reta, sempre, ó, contínuo, tá? Circular contínuo. Eu vou fazer mais 2 carreiras e volto com vocês. Cheguei aqui, ó. Foi aqui onde a gente começou, né? Pra gente saber
Ou a gente usa um marcadorzinho ou a gente conta as carreirinhas, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Do outro lado, 1, 2, 3, 4. Então, a gente termina bem aqui e começa a próxima, tá? Aqui, ó, terminei aqui, né? Então, vou dar uma dica pra gente começar com outro fio sem ter que encerrar a carreira, tá? Vou deixar o fio amarelo que eu vou usar agora aqui. Eu venho, ó, faço metade do ponto baixo, deixo as duas alcinhas aqui. Agora, eu venho com o fio amarelo e termino de fazer o ponto baixo. Regulo aqui o fio marrom, para ele ficar bem justinho. Pego os dois fios, ó, tanto o amarelo que eu comecei e o marrom que eu terminei, deixo aqui do ladinho, ó, bem coladinho. E continuo fazendo, ó, o ponto baixo. Só que dessa vez com o fio amarelo, ó. Tá vendo? E aqui eu já vou escondendo eles aqui por trás, ó. Assim. Entendeu? Dessa forma, ó. Vou pro próximo ponto. Fecho mais um ponto baixo. E esses dois, ó, vão ficando aqui escondidos. Aqui por trás, ó. Tá vendo? Que eu deixo eles aqui bem juntinhos. Ó, faço mais um ponto baixo com o fio amarelo, ó, e vou escondendo os dois fios. E ele não corre o risco de desmanchar, entendeu? Não precisa dar nozinho, não precisa encerrar a carreira para começar o amarelo. Aqui mesmo a gente já faz tudo junto de uma vez só, ó. Escondemos aqui o amarelo até deixar só essa pontinha, ó. E o marrom aqui, então, eu vou cortar esse marrom, que já ficou também bem escondido. E vou continuar, ó, fazendo o ponto baixo com o fio amarelo. Assim, ó. No final, o que sobrar aqui, a gente arremata e corta, tá? Então, vou fazendo essa carreirinha toda de amarelo até chegar aqui, tá bom? Cheguei aqui, ó. O último ponto do amarelo, da carreira amarela. Então, eu venho aqui. Puxo o fio, deixo na agulha e volto para o marrom, ó. O marrom, eu puxo. Agora, eu vou regular o amarelo e regular o marrom. Isso. E vou deixar os dois bem aqui, para eu ir já arrematando eles, tá? Então, fiz aqui, ó, e vou voltar agora para fazer o marrom, ó. E deixo os dois fios aqui do ladinho, que eu vou arrematando os dois fios e já escondendo eles, certo? Para no final, se sobrar alguma pontinha, a gente já faz o arremate, tá bom? E aqui, ó, vou continuar fazendo com o marrom. Vou fazer essa carreira e mais uma do marrom e venho mostrar para vocês. Cheguei aqui no final, ó, fiz duas carreiras de do ponto marrom, ó, do fio marrom, aliás, de ponto baixo. Cheguei aqui na última, ó, tá vendo? Aqui eu vou fechar com o ponto baixíssimo, certo? Vou cortar aqui o fio. Isso, vou deixar aqui um pouquinho maior. Para fazer o acabamento, tá? Aqui eu puxo o fio todo. E aqui eu vou simular um pontinho baixo desse aqui, tá? Aí, como é que eu faço? Eu venho aqui, ó. Puxo esse fio pro lado de cá, isso. E agora, eu vou voltar ele bem aqui no meio, tá? Pra fazer uma alcinha dessa aqui, tá? Então, eu venho aqui de trás pra frente e puxo ele lá pra trás. Puxo todo. E aqui fica, ó, como se fosse um ponto baixo que a gente fez, ó.
Fica essa correntinha aqui igual em todo o espaço. E aí não dá para perceber onde a gente começou, nem onde terminou, entendeu? Aqui por trás, a gente vai esconder esse fio, aqui entre esses outros pontos, tá? E depois a gente dá o nozinho e faz o acabamento. E olha como ficou bonitinho, ficou fofa, não ficou? Essa bolsinha. Aqui você pode carregar seu celular e tudo mais que você quiser, tá? Vamos fazer esse acabamento aqui. Eu vou pegar uma agulha mais fina, tá? Pra gente esconder esse fio aqui. Eu tô trabalhando com a agulha 3, então eu vou usar essa aqui mais fininha, que é a 2. E vou passar esses 2 fios aqui, ó, por entre esses pontos, tá? Vou escolher aqui os pontinhos e vou passando ele aqui por dentro, ó. E vou escondendo ele aqui, ó. Tá vendo essas alcinhas? Pronto, a gente pode usar essas alcinhas e vamos passando ele aqui por dentro, ó. Tá vendo? Vamos mais uma vez aqui. Vamos puxando ele aqui para trás. E vamos escondendo, ó. Isso. Mais um aqui. Isso. Ele vai ficando bem escondidinho, ó. Agora, deixa eu puxar ele aqui pra baixo. Né, essa alcinha aqui. E agora, eu vou fazer daquela forma que eu falei pra vocês. Vou separar aqui os dois fios. Vou passar um só deles pra cá, ó. Pro próximo ponto. Próximo fio, isso. Aí, como eles ficaram aqui, ó, separadinhos, tá vendo? Aqui a gente já pode dar o nozinho. Esse primeiro nó, a gente não aperta muito, tá? O segundo nó, aí a gente já dá uma apertadinha assim, ó, pra ele não desmanchar. E aqui a gente corta. E a nossa bolsinha está pronta. Vamos fazer aqui uma alcinha, tá? Saindo daqui até aqui. E você vai fazer essa alça do tamanho que você pretende usar a bolsa. Se é a tiracolo, se é transversal, ou como é que é. Aí, você faz a alça nesse tamanho, do tamanho que alcançar aí pra você, tá? Olha como ela cabe muita coisa, olha. Tá vendo aqui? Ela cabe o celular. E aqui ainda sobra espaço, ó, para carregar mais coisas aqui dentro. É melhor a gente colocar um forro, tá? Para não ficar esses espaços abertos. Então, a gente põe o forro e põe a alcinha. E tá pronta a nossa bolsinha. O que vocês acharam? É ou não é uma mágica? Transformar um square em uma bolsa. É isso, pessoal. A aula de hoje é essa. Deixa aí o seu comentário, diga o que você achou. Deixa aí algumas ideias, algumas sugestões, tá? E não esqueçam, inscreva-se no meu canal, tá? E compartilhe com quem você acha que vai gostar de fazer essa bolsinha, tá bom? Então, manda aí para sua amiga que gosta de bolsinhas assim, vai compartilhando, ok? Até a próxima aula, beijo, tchau!